Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. Editorial que vem depois de uma semana bem conturbada, né? Semana passada foi tensa. Desde rebelião lá no Texas, o que reflete aqui no Brasil a descoberta de que membros da ONU, da própria ONU, participaram do ataque do Hamas. Tudo isso foi muito tenso na semana passada. Já essa semana não começou diferente, não. A gente busca aqui já informações de domingo e a gente tem muita coisa para falar com vocês nesse editorial. É impossível não falar da live que o Bolsonaro fez ontem à noite com seus filhos. E as comparações são inevitáveis. Números de Lula e números de Bolsonaro. A gente vai citar isso aqui. Também vamos falar de gente que, sabe, já arrependeu de ter feito o L, e a gente consegue perceber cada vez mais a popularidade do Lula caindo, ou seja, despencando. A Gleisi Hoffmann já tinha dito que se o Lula cair, despencar, eles massacram eles. Pois é, a coisa está ficando cada vez mais complicada para o Lula. Sabe o comentário que eu fiz sobre o funcionário da ONU que participou dos ataques do Hamas? Pois é, assassinaram ele ontem e a gente vai falar sobre isso. E se der tempo também vamos falar do MBL. Ontem houve uma tentativa até de homicídio contra membros do MBL. Um grupo de pessoas de esquerda pegou pessoas que estavam trabalhando para colher assinaturas do MBL para criar o partido e o atacaram com socos ingleses e faca. E aí, por sorte, a polícia interviu. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui com vocês no nosso editorial, então seja bem-vindo. Mais uma vez eu quero te agradecer por estar me recebendo na sua casa logo no início da semana, né? Começam os trabalhos, começa a dureza de saber que a gente vai ter que pagar mais impostos e vai ter que ralar muito na segunda-feira, e mesmo assim você está me recebendo na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, e aí a gente fica muito feliz com isso e eu só posso te agradecer. Bora começar? Vem comigo. Olha só. Ontem aconteceu a mega live do Bolsonaro e dos filhos. E aí eu trago para vocês a matéria do Pleno News. Live de Bolsonaro e seus filhos atrai mais de 400 mil pessoas simultaneamente em diversas redes sociais. O ex-presidente Jair Bolsonaro e seus 3 filhos, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, iniciaram na noite de domingo uma transmissão ao vivo que atraiu mais de 400 mil usuários simultaneamente em diferentes redes sociais. As transmissões se deram pelo Facebook, Instagram e YouTube. E as comparações foram inevitáveis. Por coincidência, um dia antes saiu a publicação de que Lula desistiria de fazer as suas lives devido à sua baixíssima audiência. E então, você vê que um ex-presidente que já não está mais interferindo nas questões públicas, ou seja, as informações mais relevantes, pelo menos em tese, viriam do presidente da República. É ele que está interferindo no preço das coisas, é ele que está interferindo na geração de empregos, e as pessoas preferem assistir o ex. Ou seja, o ex-presidente consegue, dentro de uma live, colocar 400 mil pessoas. O deputado Carlos Jordi fez uma publicação no Instagram dele e foi curtido até pelo próprio Bolsonaro, né? E dentro da publicação ele escreveu o seguinte: está aí o motivo da perseguição e da tara pela regulação das redes sociais, ou seja, a direita tem força nas redes sociais. E aí ele cita 2 matérias, uma do jornal Metrópolis: estreia de Lula em live não ultrapassa 6 mil espectadores simultâneos. Isso em todas as redes, tá, pessoal? O presidente Lula repetiu o Bolsonaro e realizou nesta terça-feira sua primeira live semanal para exaltar as ações do governo. Entretanto, ninguém assistindo. E aí ele cita aqui a live do Bolsonaro com 226 mil assistindo. Ou seja, ninguém, modo de falar, né? 6 mil espectadores assistindo. E aqui ele cita do Bolsonaro, só do YouTube, 226 mil assistindo. A diferença é discrepante demais, é gigantesca. Já o deputado Gilberto, do Mato Grosso, ele fez uma referência aqui
ao tempo de live, né? A última live do Lula, conversa com o presidente, onde participou a Janja, há um mês, deu 46 mil visualizações em um mês todo. A última live do Bolsonaro, que aconteceu às 5 horas, 1.727.868 visualizações. É muita diferença. Isso aqui é lógico, incomodou demais a ala petista, incomodou demais a esquerda. Ou seja, a força das redes sociais, ainda pela direita, é gigantesca. Parece que o pessoal da esquerda não tem muita paciência para ficar na internet vendo o que o líder deles tem para falar. É impressionante. E aí, passando agora para outro assunto, vamos falar de popularidade de Lula. Vamos lá. Vocês sabem que o Lula teve um amplo apoio, né? Artistas e muitos outros que fizeram o L, fizeram um apoio incondicional. E muitos já voltaram atrás. Por exemplo, a gente pode citar a Jojo Todinho, que essa semana fez um vídeo falando sobre o preço das coisas. O Luciano Huck, ele fez uma postagem, ele que apoiou o Lula, olha só a matéria publicada aqui pelo próprio Eduardo Bolsonaro, que escreveu o seguinte: sem um pingo de vergonha na cara, os mesmos que apoiaram Lula agora reclamam de suas políticas nada republicanas e, acreditem, fingem perplexidade quando Lula executa suas falcatruas. É como um malandro chegando no bordel e ficando perplexo a não encontrar virgens. Fez uma analogia aí bem peculiar, né? E escreveu o seguinte: Luciano Huck apoia Angélica após sua esposa declarar voto em Lula. E aí, a postagem do Luciano Huck. Para pensar, se uma empresa privada como a Vale tem esse grau de ingerência política, imagina as estatais. Isso é uma das raízes do nosso baixo crescimento e da nossa baixa produtividade. Isso precisa mudar, se a gente quiser gerar oportunidades para todos para valer. Pois é loucura, né? Loucura. Porque, assim, sabe, não tem limite a gente observar o que está acontecendo e não tecer críticas. Lula tentou interferir numa instituição privada, que é a Vale do Rio Doce, para colocar um companheiro lá dentro com um salário de quase 5 milhões de reais por mês. Não é por ano, não, é por mês. Por mês. E como disse o Luciano Huck, imagina o que acontece dentro das estatais. Aí a minha pergunta para vocês é, depois que o Lula tentou interferir, depois que o Lula assumiu, só a Vale do Rio Doce perdeu mais de 30 bilhões em valor de mercado. Quem que vai investir no Brasil? Quem que vai colocar o seu dinheiro aqui? Pois é, então está na hora de repensar. E se não coloca o dinheiro aqui dentro, é dinheiro que gera emprego. Se não põe dinheiro aqui dentro, meu amigo, infelizmente, a gente está lascado, vai faltar emprego. E não é só o Luciano Huck, não é só a classe artista. Pessoas do povo já estão também sentindo na pele essa situação. Dá uma olhada aqui, você vê que nitidamente é uma senhora simples do Nordeste, tá? Simples do Nordeste, que começa a reclamar um pouco do que está acontecendo no nosso Brasil. Fazer com a gente gritando, Lula, Lula. Quando esse Lula ganhou em cima da ponte, se a ponte caísse, tinha morrido todo mundo. Eu era a primeira em cima do trio. A Fabiana em cima do trio, com a mala. Aí. Quem arruma a mala é nós. Não é Bolsonaro, não. Tô pra morrer de ódio aqui. Tudo aumentou, meu irmão. Tudo aumentou. E o salário só aumentou só um tiquinho. E o arroz? O arroz tá R$7. Do mais ou menos. Quero saber de diabo de Lula mais. Então é doida, minha irmã. A gente lutou. Pois é, mulher, lutou pra esse homem aumentar essas coisas.
O que a mamãe que você tá reclamando aí? É a eleição do Lula para presidente. Se fosse hoje, eu não votaria no Lula. Por que, mulher? Porque o quilo de arroz está R$7. Perdi meu tempo e tá de peruca aí lutando pelo Lula. Ele cortar metade do Bolsa Família do povo, viu? E aumentar o arroz, aumentou o feijão, aumentou a farinha, aumentou tudo, viu? Ainda bota a gente para pagar meu nome, coisa lá na Receita Federal. Ele é muito ordinário, esse Lula. Passa, não queria nada, Lula? Não, eu não quero mais Lula lá, não. Pode tirar o Lula daí da presidência e colocar o Bolsonaro. Tá repreendido. Vamos lá. Os comentários aqui dividiram opiniões. A maioria das pessoas falou, ó, tá reconhecendo. Muitos outros falaram, não, mas não adianta. Muitas pessoas vão chegar na hora da eleição, vem a esquerda com aquela lábia da picanha e cervejinha de novo e as pessoas acabam acreditando. Um dos comentários que me chamou a atenção é do Barbosa Honda aqui, né? Provavelmente de esquerda e nitidamente se percebe que não é uma pessoa sem recursos, né? Vê aí tirando onda numa piscina e vê que não é uma pessoa pobre. Escreveu, a direita mente em tudo. Vamos pensar o seguinte, eu gosto de mostrar na prática. Pois é, nós não estamos numa pandemia e não teve nenhuma guerra como a da Ucrânia que interferiu no comércio brasileiro. Teve a de Israel, mas o impacto da de Israel não é o mesmo que teve da Rússia e da Ucrânia quando estourou, porque o Brasil tinha muitos negócios, inclusive com a Rússia. Vamos lá, bora dar uma olhada? Eu quis trazer para vocês alguns pontos aqui, gente. Isso aqui não é supermercado chique, não. É supermercado aqui, pertinho de casa, de bairro, tá? E aí eu resolvi colocar aqui para vocês o preço, para gente conferir se tá ou não tá. Vamos começar pela picanha. Pois é, pessoal. O preço da picanha, aquela que prometeram que o pobre poderia comer, tá R$ 99,00 o quilo. O quilo da picanha. Tá aí, ó. Tô fazendo propaganda pra marca aí, ó. Frigol, tá? Nunca nem tinha visto. Frigol. Tá complicado. Isso aqui é fato. É só você ir no supermercado aí do seu bairro, provavelmente vai estar a mesma faixa de preço. E esse supermercado que eu fui é um dos melhores, tá? É um dos melhores que eu acho de preço aqui. E mesmo assim, tá nesse nível aí. Vamos falar o arroz, né? O arroz Vasconcelos, por exemplo, aqui, ó. R$ 34,90. Se você observar aqui, ó, tem um arroz aqui mais atrás também, prato fino, R$ 32,90. Então, barato é que não está aqui, ó, R$ 34,90, 35 conto o pacote de 5 quilos de arroz. Barato não tá, indiscutivelmente. E o feijão? Quanto que tá o quilo? O quilo do feijão. O quilo do feijão, feijão carioca, broto legal, é o que eu costumo comer aqui. R$ 10,50, pessoal. R$ 10,50. Vamos lá, vamos continuar aqui. Queijo, eu adoro um queijo. Como bom, quase mineiro, como é que eu vou ficar sem um queijo, um pão de queijo? Não tem jeito. E um dos queijos que eu gosto é o parmesão também. Parmesão eu sei que ele é mais caro um pouquinho, mas não desse tanto. Eu lembro que há pouco tempo estava R$ 80,00 o quilo do parmesão. Está R$ 129,00 o quilo do parmesão. Então, você vai me falar que isso é barato? E aí, só para vocês terem noção, ó, esse melão aqui que eu comprei cabe na palma da minha mão. Só o melão que cabe na palma da minha mão, R$ 28,00 foi um melãozinho, assim, ó, cabe na palma da minha mão, cara. Tá certo, minha mão não é das menores, não, mas cabe na palma da minha mão, R$ 28,90. Agora vamos lá, pega uma pessoa que recebe um salário mínimo e joga essa pessoa aí para ela fazer suas compras, para ela bancar suas despesas. Peraí, meu irmão, não dá, né? Não dá. Vamos ser sinceros que tá caro. E quando eu falei para vocês que existe um pilar, né, um tripé que sustenta a popularidade de um presidente, 2 pontos que eu sempre cito para vocês é a violência.
E só não está pior porque os estados estão barrando os estados de direita, porque lá nos estados governados pela esquerda está explodindo a violência. E a economia? E a economia está indo de mal a pior. Vocês estão vendo gente que fez o L, gente grande, peixe grande, como o Luciano Huck, que é um mega influenciador, falando, poxa, o cara está interferindo em estatal, em privado, imagina o que ele faz na estatal. Eles estão vendo, gente, pessoal, basta um pouquinho de moral, um pouquinho de vergonha na cara para ver a diferença, tá nítido. Vamos lá, vamos mudar de assunto agora. O Cristiano Beraldo fez uma publicação aqui sobre um ataque que aconteceu ao pessoal do MBL que estava tentando formar um partido aí, né, o Partido Missão. Urgente. Militantes de esquerda armados com faca e soco inglês agridem coletores da missão. 4 militantes se aproximaram da barraca de coleta do partido na Avenida Paulista, fingindo querer assinar, mas sacaram as armas e atacaram. Um coletor foi para o hospital, 2 dos 4 esquerdistas foram presos. O MBL, que é um movimento, ele está colhendo assinaturas para formar o seu partido. É um partido de centro. E está correndo atrás para colher ali as suas assinaturas. Acontece que grupos de esquerda detestam o MBL. Detestam o MBL. Então, o MBL se caracteriza de direita. Tem ideias de direita, mas tem algumas ideias de centro, mas acontece que eles são odiados pelos grupos de esquerda. E aí, esse pessoal da esquerda, sabe? Coisa linda de se ver, olha lá. Vão lá pra, sabe? Você vê que a cara é nitidamente de pessoas militantes. Acontece que isso aqui é um prelúdio muito ruim. Ataques desse tipo, desse nível, mostram uma polarização assustadora da política no Brasil. Então, minha solidariedade aí às pessoas que foram atacadas. Tem um outro vídeo onde mostra o coletor lá do MBL, né, uma pessoa que é contratada para coletar as assinaturas, ensanguentado, todo machucado, e eu não vou colocar aqui porque eu sei que o YouTube vai me barrar. Mas tem o vídeo que está circulando, quem quiser pode pesquisar aí que você vai encontrar. Vamos lá, bora falar sobre a questão da ONU e a guerra de Israel aqui, que eu achei interessante esse ponto aqui. Olha só, Macron, ele já está começando a cair na real e ver o Lula como ele é. A França segue a decisão dos Estados Unidos e suspende o financiamento para a agência da ONU. A França se tornou a 6ª nação a suspender financiamento para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, após acusações de que alguns funcionários estariam envolvidos no ataque do Hamas contra Israel. Você tem noção da gravidade disso? Funcionários da ONU, membros da ONU, funcionários de um braço da ONU, estavam nos ataques, envolvidos nos ataques do Hamas. Aquele que abusou de mulheres, aquele que colocou criancinhas no forno e que o Lula acha que não é terrorista. É aqueles ataques. Aqueles ataques, para você ter noção, tem uma mídia de esquerda aí, ontem fez uma live levando aquele cara, aquele Tenório lá, que abusou da menina lá, dizendo que ela, que o sangue que estava nas partes íntimas dela era fezes de medo do que o Hamas vai fazer. Isso é um escárnio. E aí, um membro, dirigente do PT, defendendo abertamente o Hamas, falando, não, eu sou totalmente pró-Hamas, o que o Hamas fez foi certo e a população devia apoiar o Hamas. É a cara, é o retrato do PT. Mas teve um desdobramento novo essa situação. Um desdobramento que está sendo caracterizado como queima de arquivo. Matéria da CNN Política, funcionário da ONU acusado de participação em ataque de Israel é morto. De acordo com o secretário-geral, o Antônio Guterres, que é português, tá, pessoal? O secretário-geral da ONU disse que um dos 12 funcionários acusados de participar do ataque contra Israel em 7 de outubro foi morto. Abre aspas. As Nações Unidas estão tomando medidas rápidas na sequência das alegações extremamente graves contra vários funcionários da Agência de Assistência e Obras da ONU,
disse Guterres nesse domingo. Qualquer funcionário da ONU envolvido em atos de terror será responsabilizado, inclusive através de processo criminal. Gente, sabe, o viés ideológico da ONU de esquerda é nítido, sabe? É nítido. Só que agora começou aos partidos, aos países democráticos do Ocidente cair a ficha e falar da resposta que a ONU merece. Cortar financiamento. Matéria de Jornal Nacional, tá, pessoal? Países anunciaram a paralisação de repasses à agência da ONU, que cuida de refugiados palestinos após as denúncias. 7 países já anunciaram que suspenderam o financiamento da agência da ONU de ajuda a refugiados palestinos. A agência demitiu um grupo de funcionários suspeitos do envolvimento do ataque do Hamas contra Israel em outubro. Canadá, Austrália, Itália, Finlândia, Reino Unido se juntaram aos Estados Unidos e anunciaram que vão parar o repasse à UNRWA, agência da ONU. E o Lula nessa história toda? Em silêncio. E o Lula nessa história toda? Apoiando a África do Sul. E o Lula nessa história toda? Passando a mão na cabeça do Hamas e acusando Israel de genocídio. E aí, cada vez mais se desloca da realidade e mostra que o Brasil está passando vergonha lá no exterior. Essa é a realidade dos fatos, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial ao meio-dia. Abraço.